Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vida na Umbanda. Aqui quem fala é Jana Mendes e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história da Umbanda. Eu sei que tem um monte de vídeos já na internet sobre esse tema, mas é sempre legal a gente conhecer, a gente conversar, a gente falar. É fundamental a gente conhecer a nossa história, conhecer as nossas raízes. E a gente nunca esgota esse tema, né? Que é um tema muito amplo, tem muitos detalhes, muitas informações. E hoje a minha proposta é que a gente converse um pouquinho a esse respeito. Então vamos lá para o tema de hoje, História da Umbanda. A Umbanda nasceu oficialmente no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908, através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes. O que aconteceu é que o Zélio começou a apresentar alguns sintomas e o que sugeria que ele estivesse doente. Os médicos fizeram vários exames e não detectaram nada de errado com a saúde dele, então eles levaram até a igreja, já que os sintomas permaneciam, e foram conversar com o padre para ver se podiam rezá-lo. O padre fez uma espécie de exorcismo, como se ele tivesse endemoniado, mas os sintomas mesmo assim permaneceram. E aí foi sugerido que ele fosse levado a uma sessão espírita, já que sugeria que ele pudesse estar sofrendo de algum problema espiritual. Assim eles fizeram, levaram ele numa reunião espírita na FEB, Federação Espírita Brasileira, que fica em Niterói, e foi sugerido que ele fosse levado a uma reunião pública no dia 14 de novembro de 1908. Chegando lá, o Zélio foi convidado a fazer parte da mesa e quando começaram os trabalhos, ele relatou que foi tomado por uma força que ele não conseguia controlar. Esse espírito que incorporou no Zélio, iniciados os trabalhos, manifestou-se dizendo: aqui nesta mesa está faltando uma flor. E retirou-se do salão onde estava acontecendo a reunião. E aí isso causou um tumulto, incômodo, porque isso contrariava as regras da casa espírita, que depois de começados os trabalhos ninguém mais poderia sair. Mas ele foi lá fora, pegou a flor, trouxe e colocou a flor no centro da mesa. Recomposta a corrente, retomados os trabalhos, vários espíritos começaram a se manifestar, incorporando nos médiuns que compunham a mesa e que estavam presentes ali naquela corrente. Esses espíritos começaram a se identificar e se mostrar como se fossem negros que foram escravizados na vida terrena e indígenas, que hoje nós conhecemos como os nossos queridos pretos velhos e caboclos. E isso causou muito incômodo, porque, na verdade, eles acreditavam que aqueles espíritos não poderiam ser espíritos de luz, uma vez que demonstravam ignorância, segundo eles. O médium da mesa, então, com o intuito de fazer com que aqueles espíritos se retirassem, inclusive o espírito que estava incorporado no Zélio Fernandino de Moraes, perguntou: afinal, por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que esta mesa aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? E qual é seu nome, irmão? Nesse momento, o espírito que estava incorporado no Zélio respondeu: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que estes pretos e índios poderão dar sua mensagem, e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, que seja Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Isso causou uma certa confusão, porque o médium que compunha a mesa, o kardecista, ele olhava para o Zélio e via, através da sua clarividência, um espírito muito diferente daquilo que era descrito
A imagem era de um padre, porém o espírito se identificava como um indígena, um caboclo das 7 encruzilhadas. E isso foi questionado, porém foi encerrada a sessão, uma vez que eles realmente não aceitavam a manifestação daqueles espíritos dentro dos centros kardecistas, o que é muito comum até os dias de hoje. Assim, no dia seguinte, a casa do Zélio ficou lotada de pessoas para saber se realmente aquele espírito inauguraria uma nova religião, como havia sido dito no dia anterior, na sessão espírita. E então nasceu a nossa querida Umbanda, no dia 15 de novembro de 1908, com o nome de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O caboclo das 7 encruzilhadas, às 20 horas, incorporou novamente no Zélio e deu as instruções de como deveriam ser as reuniões, instruindo de como seriam os atendimentos, de como os médiuns deveriam se portar, se comportar, como deveriam se vestir, enfim, deu todas as diretrizes para que os trabalhos pudessem começar. E naquele mesmo dia, vários médiuns que estavam presentes incorporaram seus caboclos, seus pretos velhos, vários espíritos começaram a se apresentar para que os trabalhos de atendimento começassem a ser feitos para as pessoas que se dirigiram até lá em busca de auxílio, em busca de ajuda. Mas a Umbanda, como a gente sabe, é uma religião que sofreu muitas influências. Tem influências de outras religiões, de outras culturas, e isso veio ao longo das etapas históricas da própria humanidade. A primeira etapa que eu vou comentar com vocês é a etapa africana, que vem desde 900 a.C. As principais influências desse período foram dos egípcios, dos indianos, dos cartaginenses, dos romanos, dos vândalos, dos bizantinos, dos árabes, dos turcos. Isso porque a cultura ela foi se transformando. Nessa mistura, elas traziam para dentro das culturas já existentes na África os seus hábitos, algumas vestimentas. Por exemplo, os turbantes têm origem indiana. O pano da costa tem origem árabe e tantas outras coisas. E isso tudo foi sendo absorvido pelas religiões anteriores e chegou até a Umbanda hoje. A etapa brasileira foi a época da escravidão. Uma época muito triste da nossa história. Eram trazidos os negros da África para o Brasil para serem usados como mão de obra escrava e eles chegavam aqui e eram misturados. Vieram negros de Angola, Bantus, Congo, Malê, Nagô, Queto, entre tantos outros, porque não há um registro exato de todos os que vinham e para onde vinham, principalmente no início da escravidão. Então, quando chegavam aqui, eles eram misturados até para dificultar a organização de fugas, organização de revoltas, e aí eles tinham as suas culturas misturadas, os seus cultos religiosos eram misturados, os seus hábitos, a língua era misturada, então eles tiveram que fazer adaptações. Para continuar cultuando os seus orixás, eles tiveram que fazer adaptações, inclusive porque lhes faltava algo que hoje a gente chama de dirigente do terreiro, ou pai de santo, Ialorixá, Babalorixá, enfim. Faltava alguém que tivesse esse conhecimento pleno para que fosse passado para os outros. Não tinha, muitas vezes, alguém que tivesse pleno domínio daquele culto. Então foram surgindo, na verdade, novos cultos das adaptações feitas pelos negros nas senzalas e, inclusive, de acordo com o que eles podiam conseguir aqui para que fossem feitos esses trabalhos. Porque nem sempre aqui tinha, por exemplo, as ervas que eles usavam na África, as sementes que eles usavam na África, e eles tinham muitas restrições em relação à aquisição de produtos, a aquisição inclusive de comidas e de suprimentos em geral. Outra coisa que influenciou muito na Umbanda que a gente tem hoje foram as fugas dos negros, porque essas fugas possibilitaram que eles formassem quilombos e que no meio dessas fugas, na formação desses quilombos, eles se encontraram com os indígenas brasileiros. E nessa junção, eles acabaram aprendendo muito com os indígenas na forma de usar as ervas brasileiras como medicamento,
na forma como utilizar sementes brasileiras na alimentação e nos próprios cultos indígenas que os indígenas já praticavam aqui nas suas tribos. E isso misturando chegou até hoje o que a gente pratica na Umbanda. E a gente usa muitas ervas, muitas sementes, muitas coisas que vêm ainda dessa época histórica em que os conhecimentos começaram a se unir, a se juntar. Outra influência muito importante que foi muito relevante na história da Umbanda que a gente pratica até os dias de hoje foi da Igreja Católica. Principalmente a gente vê em todos os terreiros a utilização de imagens dos santos católicos sincretizados com os nossos orixás. Um grande exemplo disso é Jesus Cristo, que é sincretizado com Oxalá, Santa Bárbara, que é sincretizada com Iansã. Mas isso também não é uma unanimidade, né? Porque isso era muito regional, era praticado de uma forma muito localizada e a comunicação não era fácil naquela época. Então, o exemplo disso é o Orixá Oxóssi, que no Rio é sincretizado com São Sebastião, e na Bahia é sincretizado com São Jorge. Mas também não faz diferença, o importante para nós é a energia, a vibração que o orixá traz para as nossas reuniões. Bom, depois do catolicismo nós tivemos a influência espírita kardecista. A influência do espiritismo kardecista ela veio principalmente pelo estudo dos livros do Pentateuco, que foi codificado por Allan Kardec. É o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. O estudo da doutrina kardecista e a migração de médiuns da Umbanda para o kardecismo e o retorno, isso fez com que esse estudo, essa doutrina kardecista influenciasse também hoje na Umbanda que nós praticamos atualmente. Bom, além dessas que a gente já comentou, tem também a influência oriental. A influência oriental, basicamente, ela vem trazendo estudos que para eles já eram muito antigos, né? A utilização de alguns metais, pedras, a numerologia e um estudo mais aprofundado e o reforço dessa teoria do karma e dos processos reencarnatórios. Então, tudo isso veio somado para a Umbanda e não quer dizer que todos os terreiros pratiquem todas essas influências. Não é assim que funciona. Nós temos as linhas de Umbanda, algumas se pegaram mais a umas influências, outras linhas a outras influências, mas nós vamos conversar sobre linhas de Umbanda numa outra ocasião. Além de todas essas que a gente já comentou até agora, talvez uma das maiores influências que a Umbanda tenha até os dias de hoje seja a do Candomblé. Talvez seja uma das mais fortes, né? Porque a raiz da Umbanda se encontra com a raiz do Candomblé, no meu entender. Os cultos são muito parecidos e muitos ritos, muitos hábitos, muitas culturas vieram do Candomblé, que trouxe para a Umbanda muitas das suas virtudes e especialmente das suas culturas. Bom, eu acho que é isso. Não quero também fazer um vídeo muito longo para não ficar chato. E basicamente é isso. A Umbanda que a gente pratica até hoje, ela é uma junção, ela é uma união. A Umbanda é feita disso. A missão da Umbanda na Terra, segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, é dar voz àquele que não tem voz, é assistir ao desassistido, é amparar o desamparado, é que todos sejam iguais, é promover a igualdade que deve existir entre todo e qualquer ser humano. Bom, então eu vou deixar vocês aqui com uma mensagem final e vou propor a vocês refletirem sobre ela, tá? Sobre a nossa missão enquanto umbandistas e sobre os nossos objetivos enquanto seres espiritualistas, enquanto espíritos encarnados aqui nessa terra. A Umbanda é uma religião que se baseia no amor genuíno, no amor ao próximo, na caridade, na generosidade, na lealdade, na gratidão, na fé e no respeito mútuo. O fundamento da Umbanda é o bem.
fazer o bem a si mesmo, fazer o bem ao próximo, buscar o bem dos animais, buscar o bem do planeta. Nossa missão é a evolução espiritual, o autoconhecimento, tornando-nos seres humanos melhores a cada dia, corrigindo nossas imperfeições e buscando alcançar o amor que o Cristo ensinou, o amor incondicional, sem interesses, o amor só pelo amor, o bem simplesmente pelo bem. Umbanda é luz e paz. Umbanda é humildade. Umbanda é luta pela igualdade e pela justiça. Umbanda é luta contra a violência através da não violência. Umbanda é servir. Umbanda é ser mãos para erguer quem está caído. É ser palavra de conforto a quem está sofrendo. É ser abraço a quem está sem esperança. É ser a mão que prepara e serve o alimento ao faminto, que leva o agasalho a quem tem frio. Ser um bandista é desejar servir ao próximo. Então fica aí a nossa mensagem final, que a Umbanda seja a luz que ilumina a nossa mente, que ilumina os nossos espíritos, que a Umbanda seja a luz que ilumina nossos passos e os nossos caminhos. Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem em casa e até a próxima. Gente, não esquece, inscreva-se no canal, ative as notificações, clica aí no sininho, curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos, curte a nossa página no Facebook e segue a gente no Instagram, Vida na Umbanda RJ. Beijão e até a próxima.